Um homem de terno importado, relógio de ouro no pulso, saindo pela porta giratória de um prédio espelhado no centro de São Paulo, olhando para baixo, não para o celular, não para os documentos na mão, mas para um homem sentado na calçada, com roupas surradas, um copo de plástico velho na frente e os olhos fechados, como se estivesse meditando em meio ao caos da cidade. O homem de terno soltou uma risada. Não uma risada gentil, não uma risada desconfortável, mas uma risada de escárnio, daquelas que atravessam a alma de quem é atingido por ela. Ele se virou para o sócio que caminhava ao lado e disse, em voz alta o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir: "Olha esse aí. Aposto que não entende nada de negócios, nada de dinheiro, nada de como o mundo funciona de verdade." E os dois foram embora rindo, entraram no carro blindado e sumiram no trânsito de São Paulo como se aquele momento nunca tivesse acontecido. Mas aconteceu. E o que nenhum dos dois sabia, o que nenhuma das pessoas que passavam apressadas pela calçada naquele momento sequer suspeitava, é que aquele homem sentado no chão, com roupas rasgadas e um copo de plástico vazio na frente, era naquele exato instante mais rico do que o dono do prédio espelhado, mais rico do que o homem do terno, mais rico do que qualquer pessoa que havia passado por aquela calçada naquele dia. E a história de como isso foi possível vai mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro, o sucesso e a verdadeira prosperidade. Porque ela não começa com herança, não começa com sorte, não começa com oportunidade entregue de bandeja. Ela começa com uma ideia. Uma ideia que a maioria das pessoas nunca vai compreender, porque foram ensinadas a vida toda a pensar exatamente ao contrário. O nome dele era Roberto Alves, e a história de Roberto não é uma história de milagre, não é uma história de loteria, de herança surpresa, de parente rico que apareceu do nada. É uma história de transformação real, construída tijolo por tijolo, decisão por decisão, dia após dia, em condições que a maioria das pessoas usaria como desculpa para nunca tentar nada. Roberto nasceu em Campinas, no bairro do Jardim Florence, filho de uma lavadeira e de um pedreiro que sumiu quando ele tinha 6 anos. Desde criança, Roberto aprendeu que dinheiro era uma coisa que entrava pela manhã e saía à tarde, que a conta de luz era sempre uma fonte de ansiedade, que sapato novo era evento raro e que férias eram um conceito que existia na televisão, mas não na vida real da família dele. Ele cresceu vendo a mãe acordar antes do sol para lavar roupas de outras famílias e dormindo ao som do cansaço dela. Aquele tipo de cansaço que não é só do corpo, é da alma. É de uma pessoa que trabalhou tanto que já não sabe mais o que quer, só sabe que precisa continuar. Roberto era inteligente, todos diziam isso, os professores, os vizinhos, a própria mãe. Mas inteligência, quando não é alimentada pelas circunstâncias certas, pode se transformar em frustração. E foi exatamente isso que aconteceu com ele ao longo dos anos. Ele terminou o ensino médio com dificuldade, trabalhando à tarde em uma padaria para ajudar em casa. Tentou o vestibular uma vez, 2 vezes, não passou. Não porque não fosse capaz, mas porque estudar depois de um turno de 8 horas em pé, num balcão, é uma batalha que poucos venceriam. Com 22 anos, ele estava trabalhando como auxiliar de almoxarifado em uma empresa de distribuição, ganhando um salário que pagava o feijão, mas não o sonho. Aos 25, conheceu Cláudia, se casaram, tiveram um filho, Lucas, e Roberto se viu preso num ciclo que ele mesmo descreveria anos depois como a armadilha do suficiente, quando a vida não está boa, mas está suficiente para você não ter coragem de mudar. E foi nesse estado que ele viveu por quase uma década. Trabalhando, pagando contas, olhando para o teto à noite sem conseguir dormir, sentindo que havia algo mais, que havia um caminho diferente, mas não sabendo por onde começar, não sabendo nem ao certo o que estava procurando.
Até que aos 34 anos, Roberto perdeu o emprego. Não foi uma demissão suave, foi uma demissão brutal. A empresa onde ele trabalhava há 11 anos fechou do dia para a noite, sem aviso, sem indenização completa, com uma carta de dispensa e um aperto de mão do gerente que mal olhou nos olhos dele. 34 anos, 11 anos de empresa, uma esposa, um filho de 8 anos e, de repente, nada. Roberto passou os primeiros 3 meses tentando encontrar outro emprego. Mandou currículo para mais de 200 lugares. Conseguiu 3 entrevistas. Não passou em nenhuma. O dinheiro do FGTS foi secando, as contas foram acumulando. E Cláudia, que ele amava, que ele respeitava, que ele nunca culparia por nada, pediu separação num domingo à noite, olhando para ele com olhos de quem não suportava mais ver a pessoa que amava se afundando sem lutar. Ela não foi embora por falta de amor, foi embora por excesso de dor. E isso, Roberto confessaria mais tarde, foi a coisa que mais o destruiu e mais o construiu ao mesmo tempo. Com 35 anos, Roberto Alves estava morando num quarto de pensão no bairro da Luz, em São Paulo, para onde havia se mudado atrás de uma oportunidade de trabalho que não se concretizou. Ele tinha R$ 46 na carteira, uma bolsa com 3 mudas de roupa e um caderno velho que carregava desde os tempos de escola, onde costumava anotar pensamentos, ideias, planos que nunca saíam do papel. A pensão custava R$ 280 por mês. Ele tinha recursos para pagar menos de um mês. Quando o dinheiro acabou, o dono da pensão, um senhor gordo e desagradável chamado Ferreira, colocou a bolsa dele na porta sem qualquer cerimônia, como se estivesse descartando um objeto. Roberto pegou a bolsa, o caderno e foi para a rua, literalmente para a rua. E ali começa a parte da história que a maioria das pessoas ouviria e diria: nossa, que coisa terrível. Sem entender que foi justamente ali, naquele momento de completa ausência de tudo, que Roberto encontrou o que havia estado procurando a vida inteira, sem saber que estava procurando. Nos primeiros dias na rua, Roberto simplesmente sobreviveu. Comeu em restaurantes populares quando tinha troco, dormiu em marquises, usou o banheiro de postos de gasolina. Era outono em São Paulo. E as noites ficavam frias de um jeito que penetra nos ossos de quem não tem cobertor. Mas o que ele fez nesses primeiros dias que ninguém ao redor fazia, que distinguia Roberto de qualquer outra pessoa em situação semelhante, era sentar todos os dias em algum canto da calçada e abrir aquele caderno velho. Ele escrevia tudo. Escrevia o que via, o que pensava, o que sentia. Escrevia perguntas que não tinha resposta. Escrevia observações sobre as pessoas que passavam, e uma dessas observações, anotada numa tarde fria de terça-feira enquanto ele estava sentado na calçada da Avenida Paulista, mudou tudo. Ele escreveu: as pessoas que parecem ter mais dinheiro andam mais rápido. As pessoas que parecem ter menos dinheiro ficam paradas. E eu fico parado olhando os dois sem entender o que separa um do outro além da velocidade. Era uma observação simples, quase boba, mas ela desencadeou uma série de pensamentos que Roberto passou a registrar com obsessão durante os dias seguintes. Ele começou a observar os executivos que saíam dos prédios, os vendedores ambulantes que trabalhavam na calçada ao lado dele, os entregadores de aplicativo, os donos de banca de jornal. Ele começou a perceber padrões. Não padrões de roupas ou de aparência, padrões de comportamento. E o maior padrão que ele identificou, que ele anotou com letra grande e sublinhada no caderno, foi este: as pessoas com mais dinheiro não trabalhavam mais horas. Elas trabalhavam em coisas que se multiplicavam enquanto elas paravam. E as pessoas sem dinheiro, sem exceção, trocavam horas por reais numa proporção que nunca ia mudar, não importava quantas horas fossem trocadas. Ele não havia inventado esse conceito. Economistas chamam isso de renda ativa versus renda passiva. Investidores chamam de alavancagem. Filósofos financeiros chamam de separação entre tempo e dinheiro.
Mas Roberto não havia lido nenhum livro de finanças na vida. Ele havia chegado a essa conclusão sozinho, sentado numa calçada fria, observando o mundo com os olhos de quem não tinha mais nada a perder, e por isso mesmo enxergava tudo com uma clareza que a maioria das pessoas protegidas pela rotina jamais alcançaria. E foi ali que algo dentro dele virou uma chave. Não uma chave metafórica, poética, uma chave real. Algo genuinamente se reposicionou na cabeça de Roberto Alves e ele pensou: se eu não tenho nada, então não existe nada que eu possa perder tentando. E se não existe nada a perder, então tudo que eu construir a partir de agora vai ser lucro. Esse pensamento, tão simples, tão brutal em sua lógica, foi o primeiro tijolo da nova vida de Roberto. O segundo tijolo veio de onde ele menos esperava. De um livro encontrado no lixo. Não é metáfora. Era literalmente um livro que alguém havia descartado numa lixeira da Avenida Ipiranga, numa tarde em que Roberto passou procurando lata de alumínio para vender. O livro se chamava A Psicologia do Dinheiro. Estava com a capa amassada e algumas páginas rasgadas, mas estava legível. Roberto o pegou, o limpou na camisa e passou a noite inteira lendo debaixo da luz de um poste. Ele leu de uma só vez, como se estivesse bebendo água depois de dias de sede. E cada página confirmava de forma mais elaborada e mais fundamentada o que ele havia descoberto sozinho na calçada. Que riqueza não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que ganha. Que a maioria das pessoas ricas não ostenta sua riqueza, porque riqueza real é o que você acumulou, não o que você mostra. Que o caminho para a prosperidade passa pela paciência, pela consistência e pela capacidade de deixar o tempo trabalhar a seu favor. Roberto passou as semanas seguintes em bibliotecas públicas. Descobriu que as bibliotecas são um dos maiores segredos do mundo. Qualquer pessoa, sem dinheiro, sem endereço, sem documentos atualizados, pode entrar numa biblioteca e ter acesso a todo o conhecimento que a humanidade já produziu. Ele lia de manhã à noite. Leu livros sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre psicologia, sobre história. Lia tudo que o ajudasse a entender como o dinheiro funcionava, como as empresas eram construídas, como as pessoas transformavam trabalho em riqueza. E quanto mais lia, mais ele percebia que o conhecimento que havia sido mantido afastado dele a vida toda, não por conspiração, mas por falta de acesso, por ninguém ter lhe mostrado o caminho, estava ali, disponível, gratuito, esperando por qualquer pessoa disposta a se sentar e absorver. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento. E Roberto sabia disso. Então, com R$0 no bolso, ele começou a agir. Seu primeiro movimento foi identificar o que ele sabia fazer melhor do que a maioria das pessoas. Depois de 11 anos num almoxarifado, Roberto entendia de logística, de controle de estoque, de organização de processos. Ele sabia coisas que pequenos comerciantes não sabiam, como reduzir desperdício, como organizar o fluxo de produto, como evitar rupturas de estoque que matam vendas. E ele percebeu que esse conhecimento tinha valor. Tinha muito valor, especialmente para os pequenos comerciantes do centro de São Paulo, que ele observava todos os dias na calçada, lutando com problemas que ele poderia resolver numa tarde. Ele começou a oferecer seu trabalho de graça. Não porque era ingênuo, mas porque era estratégico. Ele havia aprendido nos livros que o maior ativo de um profissional sem portfólio é a prova do resultado. Entrou numa banca de pastel perto da Praça da Sé, explicou ao dono o que havia observado em 3 dias assistindo o movimento do lugar e ofereceu 1 semana de trabalho gratuito para provar que podia melhorar as operações. O dono, um senhor chamado Seu Valdir, que havia chegado do Nordeste 40 anos atrás e construído aquela banca com as próprias mãos, olhou para Roberto com desconfiança durante 5 segundos completos e depois disse: "Tudo bem. Se atrapalhar, vai embora. Se ajudar,
A gente conversa. Numa semana, Roberto reorganizou o estoque de ingredientes, criou um sistema simples de controle de desperdício numa folha de papel, sugeriu um ajuste no horário de compras que reduzia o tempo de fila no mercado e economizava 40 minutos por dia de seu Valdir. O resultado foi visível em números. Na primeira semana, com o sistema de Roberto, o desperdício caiu 30%. Seu Valdir ficou tão impressionado que não só pagou Roberto por aquela semana, como o contratou para montar o mesmo sistema em mais 2 bancas que um sobrinho dele tocava no Brás. Roberto dormiu pela primeira vez num lugar fechado depois de quase 2 meses. Não era um hotel, era o depósito de seu Valdir, onde havia um colchão que o senhor usava quando trabalhava até tarde. Mas para Roberto, naquela noite, aquele colchão era o Ritz. Ele deitou, olhou para o teto de concreto e não chorou de tristeza. Chorou de algo que levou um tempo para identificar. Depois entendeu. Era alívio. Não o alívio de quem foi salvo, o alívio de quem percebeu que sempre foi capaz de se salvar. Nos meses seguintes, Roberto construiu uma reputação silenciosa entre os pequenos comerciantes do centro de São Paulo. Ele não tinha cartão de visita, não tinha empresa, não tinha nem endereço fixo nos primeiros meses. Tinha apenas resultados. E resultados, descobriu Roberto, são o cartão de visita mais poderoso que existe. Ele passou a cobrar pelos serviços, modestamente no início, porque precisava criar a história de casos de sucesso antes de criar a tabela de preços. Cada comerciante que ele ajudava indicava 2 outros. Cada problema que ele resolvia abria a porta para 3 novos problemas. Em 6 meses, Roberto tinha mais trabalho do que conseguia fazer sozinho. E foi aí que ele tomou a decisão que separaria a história dele de todas as outras. Em vez de simplesmente trabalhar mais horas para atender mais clientes, o que qualquer outra pessoa em seu lugar teria feito, porque era o instinto óbvio, Roberto parou, abriu o caderno que nunca abandonou e escreveu: "Se eu trabalhar mais, vou ganhar mais, mas vou continuar trocando horas por dinheiro. Isso é o que eu descobri que não funciona. Então, como faço meu trabalho se multiplicar sem que eu precise estar presente em cada multiplicação?" A resposta que ele desenvolveu ao longo de 3 semanas de anotações resultou na criação de algo muito simples: um guia. Um documento de 12 páginas, escrito à mão e depois digitado na biblioteca pública, que ensinava exatamente o que Roberto fazia com os comerciantes. Passo a passo, com exemplos, com planilhas simples que qualquer pessoa pudesse preencher. Ele começou a vender esse guia. Primeiro fisicamente, impresso em cópias baratas, numa gráfica do centro. Depois, com a ajuda de um jovem de 17 anos que frequentava a mesma biblioteca e era apaixonado por tecnologia, ele criou uma versão digital que vendia por um preço acessível pela internet. O jovem se chamava Felipe e era filho de um dos comerciantes que Roberto havia ajudado. E aceitar a ajuda de Felipe foi outra decisão que distinguia Roberto da maioria. Ele nunca teve vergonha de pedir ajuda quando a ajuda vinha de alguém com habilidades que ele não possuía. Orgulho, Roberto diria mais tarde em uma entrevista, é o imposto que os pobres pagam para continuar pobres. O guia vendeu 300 cópias no primeiro mês, depois 500, depois mais. Cada cópia vendida era dinheiro entrando enquanto Roberto dormia, enquanto Roberto atendia outro cliente, enquanto Roberto estudava. Era exatamente o que ele havia anotado naquela tarde fria na Avenida Paulista. Dinheiro que se multiplicava sem que ele precisasse estar presente em cada multiplicação. Com o dinheiro acumulado das primeiras vendas, Roberto alugou um quarto pequeno num bairro popular, comprou um notebook usado e uma roupa decente para usar em reuniões. Ele havia aprendido nos livros e na observação da vida real que a aparência cria credibilidade, não porque as pessoas devam julgar pela aparência, mas porque as pessoas julgam pela aparência.
E ignorar isso é idealismo que não paga conta. Em 18 meses, a partir do dia em que estava sentado na calçada, sendo motivo de riso do homem de terno, Roberto havia constituído formalmente uma microempresa. Tinha 3 funcionários, incluindo Felipe, que havia largado outra oportunidade para trabalhar com ele. Atendia 16 clientes fixos. Vendia seu guia digitalmente em todo o Brasil e havia começado a investir. Não muito, mas consistentemente. Todo mês, independente do que acontecesse, Roberto separava um percentual fixo do que entrava e colocava em renda fixa, depois em fundos de índice, seguindo à risca o que havia aprendido sobre o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Ele não estava ficando rico da noite para o dia. Estava fazendo algo muito mais poderoso. Estava construindo uma fundação que, por definição matemática, ficaria maior a cada mês que passasse. E então veio o dia. O dia que fecha o círculo desta história de uma forma que nem o melhor roteirista de cinema teria coragem de escrever, porque pareceria artificial demais. Mas aconteceu. 18 meses depois de ser motivo de riso na calçada da Avenida Paulista, Roberto foi convidado para participar de um evento de empreendedorismo no mesmo bairro, não como palestrante principal. Ele era novo demais para isso. Foi convidado por um dos organizadores que havia comprado seu guia e ficado impressionado. Era uma mesa redonda com outros empreendedores, falando sobre crescimento de pequenos negócios. Roberto foi, sentou na mesa, falou sobre o que havia aprendido e, ao final do evento, quando as pessoas estavam conversando no coquetel, alguém se aproximou por trás e disse: "Posso te perguntar onde você aprendeu essas coisas sobre otimização de pequenos negócios?" Roberto se virou e se deparou com o homem do terno. O mesmo homem, o mesmo relógio de ouro, os mesmos sapatos italianos. Mas agora, de perto, Roberto enxergou algo que da calçada havia sido impossível de ver. Os olhos do homem eram os olhos de alguém exausto, alguém que carregava um peso muito maior do que o terno sugeria. O homem se chamava Marcelo Guimarães, era dono de uma rede de 4 lojas de artigos esportivos que estava perdendo clientes para o e-commerce, com estoque mal gerenciado, fluxo de caixa caótico e 3 funcionários-chave que haviam pedido demissão nos últimos 2 meses. Marcelo havia chegado ao evento porque estava desesperado, procurando qualquer coisa que pudesse ajudar. E o que ele havia escutado Roberto falar na mesa redonda havia soado, nas palavras dele, como a primeira coisa prática que ouço em meses. Roberto não disse ao Marcelo que se lembravam de um encontro anterior. Não porque tivesse medo, não porque fosse vingativo da forma mesquinha que a situação permitiria, mas porque Roberto havia aprendido, nos livros e na vida dura, que guardar rancor é uma âncora que afunda quem a carrega, não quem ela foi jogada em cima. Ele simplesmente estendeu a mão, disse seu nome e disse que poderia ajudar. E ajudou. Roberto passou os 3 meses seguintes trabalhando com a empresa de Marcelo, reorganizando processos, implementando controles, ajudando a montar uma presença digital que complementasse as lojas físicas em vez de competir com elas. O resultado foi o melhor trimestre que a rede havia tido em 4 anos. Num almoço, ao final do trabalho, Marcelo, que havia descoberto por acaso, através de um comerciante do centro que Roberto havia ajudado antes, que aquele consultor talentoso era o homem da calçada, pediu desculpas, não de forma protocolar, não com a leveza de quem cumpre uma obrigação social. Pediu desculpas de verdade, com a voz embargada de alguém que havia olhado para dentro de si mesmo e não gostado do que havia encontrado. Disse que havia passado a vida julgando as circunstâncias das pessoas sem entender que circunstâncias e caráter são coisas completamente diferentes, que havia confundido endereço com inteligência, vestimenta com competência, aparência com valor, e que a ironia da própria situação
ter sido ajudado exatamente pela pessoa que havia desprezado, era uma lição que ele carregaria pelo resto da vida. Roberto ouviu tudo em silêncio. E então disse algo que Marcelo repetiria em dezenas de conversas nos anos seguintes, que se tornaria quase uma frase famosa nos círculos de empreendedorismo de São Paulo. A diferença entre mim e a maioria das pessoas não é que eu sabia mais. É que eu não tinha mais nada que me fizesse ter medo de aprender. 5 anos depois daquele dia na calçada, Roberto Alves era dono de uma consultoria de gestão para pequenos e médios negócios com 11 funcionários, uma carteira de clientes em 7 estados do Brasil e um portfólio de investimentos que gerava, sozinho, uma renda passiva suficiente para cobrir todos os seus custos pessoais com sobra. Ele havia se reconciliado com Cláudia, não romanticamente. Esse capítulo havia se fechado de forma honesta e respeitosa, mas de uma forma muito mais valiosa, como copais de Lucas, que agora tinha 13 anos e via no pai um exemplo que nenhuma escola poderia ensinar. Roberto havia comprado um apartamento, não no centro mais caro de São Paulo, porque aprendera que endereço caro é vanidade, e vanidade queima patrimônio, mas num bairro tranquilo com boa qualidade de vida, onde acordava toda manhã sem alarme, porque havia construído uma vida que não precisava de fuga. Ele continuava acordando às 5 da manhã, não por obrigação, por escolha. Passava a primeira hora do dia lendo, a segunda hora planejando e só então começava a trabalhar. Continuava carregando um caderno. Não o mesmo caderno velho da calçada. Esse estava guardado numa caixa no armário, como relíquia, como âncora emocional nos dias em que a vida tentasse convencê-lo de que ele havia chegado longe demais para ter começado de onde havia começado. O caderno atual era novo, bonito, um presente que havia se dado quando fechou seu primeiro contrato de 6 dígitos. Mas a prática era a mesma: observar, anotar, pensar, planejar, agir. E o que Roberto descobriu, no caminho de mendigo a empresário bem-sucedido, não foi um segredo místico, não foi um truque financeiro que apenas os iniciados conhecem, não foi uma fórmula mágica que está escondida em algum lugar que a maioria das pessoas não tem acesso. Foi algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais raro do que qualquer fórmula. Ele descobriu que a riqueza começa quando você para de acreditar que ela pertence a outra categoria de pessoa e entende que ela pertence a quem está disposto a aprender, a agir, a errar, a continuar, a colocar o ego de lado, a pedir ajuda quando precisa, a oferecer valor genuíno para o mundo e a ter a paciência de deixar o tempo fazer o trabalho que nenhum atalho jamais fará. Ele descobriu que a pobreza mais perigosa não é a de dinheiro, é a de mentalidade, e que a riqueza mais duradoura não está nos números da conta bancária, está na clareza de saber quem você é, o que você sabe e o que você é capaz de construir, mesmo que você comece sem mais nada do que um caderno velho e a decisão de não aceitar que a história acaba onde alguém riu de você na calçada. Numa tarde de quinta-feira, 3 anos depois do almoço com Marcelo, Roberto foi convidado para dar uma palestra numa universidade particular de São Paulo. 340 alunos do curso de administração, sentados num auditório climatizado, esperando para ouvir o que o palestrante convidado tinha a dizer. Roberto chegou, subiu ao palco, olhou para a plateia e começou com uma pergunta que ninguém esperava. Quantos de vocês passam do centro da cidade sem olhar para as pessoas sentadas na calçada? A maioria das mãos subiu, com a leveza de quem confessa algo que não considera um problema. E Roberto disse: cada uma daquelas pessoas tem uma história. Algumas dessas histórias terminaram ali, mas algumas apenas começaram. E então ele contou tudo. Desde o momento em que o dono de empresa riu dele na calçada, até o momento em que aquele mesmo dono de empresa lhe pediu desculpas num almoço.
Contou sobre as noites no frio, sobre as bibliotecas, sobre seu Valdir e a banca de pastel, sobre Felipe e o guia de 12 páginas, sobre cada decisão que havia feito a diferença, sobre cada momento em que havia sido fácil desistir e cada razão pela qual ele não havia desistido. E quando terminou, o auditório ficou em silêncio por 3 segundos completos. O tipo de silêncio que acontece quando uma sala inteira está processando algo ao mesmo tempo. E então explodiu num aplauso que o próprio Roberto descreveria depois como o som mais bonito que já ouvi na vida, não porque era para mim, mas porque eu sabia que não era para mim. Era para eles. Era o som de 340 pessoas percebendo que a história que eu havia contado poderia ser a delas também. Depois da palestra, uma aluna se aproximou. Tinha 19 anos, primeiro semestre da faculdade, bolsista, vinha de ônibus 2 horas por dia para chegar até ali. Ela não perguntou nada, só disse, obrigada. E Roberto entendeu, sem que ela precisasse explicar, que esse obrigada não era pela palestra, era pela prova. Era pelo fato de existir ali, naquele palco, alguém que havia estado no mesmo lugar que ela. Não necessariamente na rua, mas no lugar de duvidar, de sentir que as coisas boas do mundo eram para outras pessoas, de acreditar que a linha de largada importava mais do que a decisão de correr. Roberto Alves continuou sua jornada, expandiu a consultoria, começou a investir em outros negócios. Criou um programa de mentoria para jovens empreendedores de baixa renda, gratuito, financiado pelo próprio lucro da empresa, porque havia aprendido que a riqueza que não circula, que não volta para o mundo de alguma forma, é uma riqueza que pesa, que o dinheiro guardado apenas para si é um número, mas o dinheiro usado para criar mais oportunidades, para abrir mais portas, para mostrar mais caminhos, esse é um legado. E legado, decidiu Roberto, era o único tipo de riqueza que não perdia valor com o tempo. Marcelo Guimarães, o dono da empresa que havia rido dele na calçada, tornou-se um dos maiores patrocinadores do programa de mentoria. E numa noite de confraternização do programa, os 2 homens estavam lado a lado num evento simples, numa escola pública do Brás, vendo jovens de 15, 16, 17 anos aprendendo sobre finanças pessoais, sobre empreendedorismo, sobre como o dinheiro funciona, tudo que nenhum dos 2 havia aprendido quando tinha aquela idade. E Marcelo disse baixinho, mais para si mesmo do que para Roberto: imagina se alguém tivesse feito isso por nós. E Roberto respondeu também baixinho, com o tipo de paz que só existe em pessoas que fizeram as pazes com sua própria história. Alguém fez, a vida fez, do jeito mais difícil, mas fez. E é isso que esta história quer deixar em você. Não uma receita de 5 passos, não uma promessa de que tudo vai ser fácil, mas uma verdade que Roberto Alves aprendeu da forma mais brutal possível e que não tem preço. O ponto mais baixo da sua vida pode ser, se você escolher, o ponto de partida para o capítulo mais importante dela. A humilhação pode se transformar em combustível. A falta pode se transformar em clareza. E a pessoa que riu de você na calçada pode, um dia, estar sentada à sua frente, pedindo o seu conselho. Não porque o mundo seja justo, porque muitas vezes não é, mas porque quem continua aprendendo, quem continua agindo, quem continua construindo, inevitavelmente constrói mais do que quem ficou parado achando que já sabia tudo. Roberto Alves não ficou rico porque teve sorte. Ficou rico porque entendeu, sentado numa calçada fria, com R$0 no bolso, que a única diferença real entre ele e as pessoas que passavam apressadas no terno e no salto alto era que elas ainda não haviam sido forçadas a parar, a olhar, a pensar, a questionar tudo que haviam sido ensinadas a aceitar como verdade absoluta sobre dinheiro, trabalho e sucesso. Ele foi forçado. E em vez de se destruir com essa força, ele a usou como alavanca. Porque alavanca, aprendeu Roberto,
não é só um conceito de física. É o princípio fundamental de toda transformação real. Você encontra o ponto de apoio certo, aplica a força no lugar certo, e coisas que pareciam impossíveis de mover se movem com uma facilidade que surpreende até quem está fazendo a força. Se você chegou até aqui nessa história, existe uma razão para isso. Talvez você esteja num momento difícil. Talvez você esteja num momento confortável demais, que no fundo te assusta, porque você sabe que conforto e crescimento raramente existem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Talvez você seja como Roberto era antes da demissão, preso no suficiente, sabendo que há mais, não sabendo por onde começar. Ou talvez você seja como Marcelo, com muito mais do que Roberto tinha naquele dia, mas carregando um peso invisível de decisões mal tomadas, de oportunidades desperdiçadas, de uma vida construída em velocidade demais para ser construída com cuidado. Seja qual for o lugar onde você está, a história de Roberto tem uma mensagem para você. O próximo capítulo ainda não foi escrito, e a caneta está na sua mão. Sempre esteve. Mesmo quando você estava tão ocupado sobrevivendo que não percebia que ela estava ali. Bem-vindo à jornada da prosperidade. Aqui, toda semana, você vai encontrar histórias como essa. Histórias de pessoas que estiveram no fundo e construíram do zero. Não por magia, não por sorte, mas por decisão, por aprendizado e por uma recusa silenciosa e inabalável de aceitar que a vida que tinham era a única vida que poderiam ter. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer pela jornada de alguém é simplesmente mostrar que a jornada é possível.